Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal. Mais uma vez juntos aqui, espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, do computador, do celular, da Smart TV, né? Tem muita gente que já está assistindo aí na Smart TV também. Seja muito bem-vindo. Espero que essa aula possa acrescentar aí na sua carreira, possa acrescentar aí na sua trajetória profissional, porque hoje nós vamos falar sobre como calcular a declividade equivalente de um tal VEG, tá? Então, o que acontece, pessoal? Às vezes, né, a gente vai fazer algum estudo hidrológico, algum estudo hidráulico, e o nosso tal VEG natural, ele tem as suas, vamos colocar assim, as suas irregularidades, né, naturais de um tal VEG, tá? Se a gente trabalha com uma canalização que foi projetada, muito provavelmente ela vai ter uma declividade conhecida, em torno de 0,5%, 1%, pode ter degrau de dissipação ou não, né? Mas como é uma declividade projetada, que ela foi projetada e foi executada, você tem um valor ali mais constante ao longo da canalização. Até porque não dá para você projetar algo tão irregular assim, né? Como um tal VEG natural, senão o pessoal não vai nem conseguir executar na obra, né? Se eu falar assim, olha, os 2 primeiros metros vão ter uma declividade de 1%, depois os outros 2 metros vai ter meio, depois os outros 2 metros vai ter 5%. Depois, imagina, né? Não tem como executar. Então, canalização normalmente tem uma declividade conhecida, né, que gira em torno de 0,5% a 1%, né? Agora, tal VEG natural, não. Tal VEG natural, como o terreno está lá, né? O terreno, se você for pegar um perfil longitudinal do seu tal VEG natural, você vai encontrar um monte de oscilação do terreno, né? Declividades que são variadas ali ao longo da extensão do tal VEG. Então, muitas vezes, nós precisamos calcular, fazer algum cálculo hidrológico, por exemplo, alguns métodos de tempo de concentração levam em consideração a declividade do tal VEG. Então, bom, qual que vai ser a declividade? Se eu pegar do ponto A até o ponto B, né, pode ser que eu tenha uma declividade média, mas pode ser que ela não represente muito bem o meu tal VEG, né? Então, por isso que nós, né, recomendamos aqui aplicar essa técnica de declividade equivalente, tá? Porque ela se aproxima mais da declividade aí ao longo do seu tal VEG, ok? Bom, então esse é o nosso tema de hoje, tá? Então a gente vai explicar para vocês aqui um passo a passo bem detalhado, abrir uma planilha, colocar as equações, mostrar bem assim detalhado aí para vocês, tá? Antes de mostrar a planilha para vocês, eu queria me apresentar. Sei que tem gente que já me conhece aqui de longa data, já acompanha o nosso trabalho aqui nas redes sociais, na internet, no canal. E tem gente que não, né? Tem gente que está chegando hoje esse vídeo, depois ele fica um tempo no YouTube, né? Então, assim, muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos e hoje eu ajudo outros engenheiros, né, e aspirantes a dominarem a drenagem urbana e atuarem nesse mercado. E quando a gente fala atuar nesse mercado, é realmente colocar a mão na massa, tá? Seja com os seus projetos, com as suas consultorias, faturar, trabalhar, trazer renda para dentro da sua casa, criar experiência, bagagem. Essa que é a nossa meta aqui com as nossas ações, tá? Tanto aqui essa live como alguns materiais complementares que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse é o nosso objetivo principal, ok? Falando em materiais complementares, pessoal, tem gente que quer se aprofundar nesses temas de drenagem, nesses temas de hidrologia, hidráulica, modelagens, né? E para isso nós temos um blog, né? Não sei se você conhece, mas nós temos um site /blog, onde nós temos vários artigos completos e gratuitos, tá? Então você pode visitar o nosso site, lá você vai ter um mergulho aí mais profundo mesmo, né? Dessas áreas de drenagem. Estou mostrando na tela para vocês. Você pode vir aqui em cima, blog, todos os artigos, e aí você vai ter uma visualização geral aqui, ó, de todos os artigos que nós já produzimos aqui no site, desde a parte de amortecimento de onda de cheia, com barragem de detenção, desde modelagem no REC HMS, equação de perda de solo, método chuva-vazão, né, vento show, método de chuva média, que é 710, né, para a outorga de água, curva-chave, propagação de onda de cheia, chuva efetiva. Aí você vai virando as páginas aqui, ó, tem mais e mais artigos bem completos, tá, pessoal? Regionalização de vazão, tá? Então, por exemplo, vou clicar em um aqui, ó, de detenção de cheias piscinões, tá?
Olha só, nós temos aqui, então, o tema, né? Tem uma imagem inicial, tem uma introdução, né? Tem toda uma contextualização dessa problemática, né? Do que é aí as obras de detenção de cheia, quais são medidas estruturais, não estruturais, qual a diferença de detenção e retenção, reservatório offline, reservatório inline, e aí nós temos sempre um exemplo prático, tá, pessoal? Um exemplo prático em cada artigo. Então, tem o passo a passo, com todas as equações bem detalhadas aqui, e ainda tem um vídeo aqui explicativo para vocês, tá? Então, é um blog aí riquíssimo de conteúdo, tá? Para vocês fazerem aí o download desses materiais em PDF, para vocês estudarem online de forma 100% gratuita, ok? Outro caminho aí para quem quer conhecer mais, dominar a área de drenagem urbana, é participar do nosso mini curso de drenagem urbana, que vai acontecer nos dias 2, 4, 6 e 9, tá? E nesse mini curso você vai aprender a alocar os dispositivos de drenagem do seu projeto, a dimensionar a sarjeta, dimensionar a boca coletora, dimensionar a rede de drenagem, criar uma modelagem hidrológica e hidrodinâmica no SWIM, calcular a travessia de macrodrenagem, fazer cálculo hidrológico de macrodrenagem. Então, é um conteúdo também riquíssimo de 8 horas, tá? E o melhor de tudo, pessoal, 100% gratuito, tá? Então, se você tiver interesse aí, quiser dominar a drenagem urbana, começar a faturar mais de 10 mil reais nessa área, se inscreva nesse mini curso. Lá a gente vai abrir essa caixa preta aí para vocês seguirem esse passo a passo, ok? E um destaque, né, que também vai ter um certificado para todos aqueles que fizerem as 4 aulas, tá? Então, um certificado de 8 horas de participação. Então, façam o cadastro aí, é gratuito, tá? A gente vai ter o seu e-mail para mandar o material pedagógico, as planilhas, as apostilas e tudo mais, beleza? E nos vemos aí também, quem for participar ao vivo, né? No dia 2/10, tá? Além disso, pessoal, nós estamos promovendo também a primeira imersão presencial, e aí destaque, tá? Presencial. A gente tem feito muita coisa na internet, mas essa imersão ela é 100% presencial, de carne e osso, vai ser no Hotel Panambi, em São Paulo, tá? E é uma imersão de drenagem, tá? Então, assim, vai ser um aprofundamento ali, um intensivão em um único dia, que vai ser dia 2 de dezembro, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Hotel Panambi, fica perto da Marginal Tietê, para quem conhece aqui em São Paulo. E olha só os participantes, os palestrantes, galera. Plínio Tomás, né, que tem aí uma bagagem gigantesca na área de drenagem urbana, estará lá conosco também, tá? José Augusto, né, gerente do DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, vai estar fazendo uma palestra, né, sobre importância de levantamento topobatimétrico para modelagem hidrodinâmica, né? Então vai ser esse é uma palestra. Carlos Ufo, PhD pela Unicamp, né, aí com a chuva, vai fazer uma palestra justamente sobre equação de chuva, a importância da gente avaliar bem as equações de chuva, porque é o início do nosso projeto. Se a gente errar, é um efeito dominó ali para frente, tá? Então, a bagagem ali gigantesca, repito, uma das maiores referências de equação de chuva e ideologia, né, do país, tá? Vai estar aparecendo para a gente. Teremos também a participação do Daniel Dourado, coordenador de recursos hídricos da Vale, maior mineradora do país, tá? Então, roda aí diversos modelos, passa diversos projetos gigantescos aí na mão do Daniel. Ele vai compartilhar um pouco da sua experiência com a gente na área de mineração. Marcos Jabor, dispensa comentário, né? Acho que grande parte já deve conhecer. O maior especialista aí também na parte de drenagem de rodovias, tá? Vai estar proferindo uma palestra também, né, nessa área de drenagem de rodovias para a gente, ok? Então, os ingressos estão aqui disponíveis, tá, pessoal? Então, nós temos aqui ingressos standard, né, que é a versão padrão, e os ingressos VIP, tá? Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está apresentando aqui essa tela para vocês, a gente está no lote 2, né? Então, estamos aqui no lote 2, e nós teremos o lote 3 e o lote 4, né? Então, fiquem atentos aí, já garantam a vaga de vocês aí para esse evento, tá? Para que vocês consigam participar aí e não fiquem de fora, até porque o evento é limitadíssimo, né? Tendo em vista que é um evento presencial, então cabe X pessoas lá, passou de X pessoas, não dá mais para entrar, ok? Então fica aí também na descrição desse, né, esse link para você ingressar aí para essa imersão também presencial. E por fim, pessoal,
Um aprofundamento ainda mais, né, mais denso é a nossa pós-graduação de drenagem aplicada na infraestrutura. 2024 teremos a nossa primeira turma de pós-graduação, tá? Então nós já estamos com essa página aqui no ar de pré-cadastro. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais informações, entre nessa página que está na descrição do vídeo também, para que a nossa equipe possa fazer contato com você, te passar maiores informações, apresentar aqui o projeto da nossa pós-graduação, para você, então, tomar a decisão de ingressar ou não conosco na primeira turma de 2024, tá? Montamos aí um time de elite de professores, né? Então vai ser a primeira pós-graduação específica de drenagem, tá? Temos aí diversas pós-graduações com disciplinas de drenagem, mas todas as disciplinas a gente vai estar atuando aí com a área de drenagem, desde microdrenagem, modelagem no swing, macrodrenagem, geoprocessamento para macrodrenagem, modelagem no REC HMS, modelagem no REC RAS, drenagem em mineração, drenagem rodoviária, tá? Fiscalização de obra de drenagem, orçamento, drenagem dentro da metodologia BEM e por aí vai, tá, galera? Então vai ser uma especialização, uma pós-graduação para te transformar aí num especialista em drenagem, ok? Então, pessoal, para a gente iniciar aqui a parte técnica, eu queria já que vocês já clicassem aí no like, né? Clicassem no joinha desse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas nós temos aí basicamente uma interação no YouTube que ele entende que esse vídeo é relevante quando tem mais interação. Like, no caso, curtida, compartilhamento, comentário, né? Então, para a gente promover mais esse conteúdo, chegar para mais engenheiros, mais estudantes, mais alunos, né? A gente dando like aí, né, que é gratuito, né? O YouTube reconhece isso como mais relevante e começa a apresentar para outros profissionais, tá? Então você pode divulgar esse material de forma gratuita só deixando o seu like nesse vídeo, se você gosta desses conteúdos, ok? Se você já conhece alguém, aí tem um grupo de alunos, de colegas, profissionais que atuam na área de drenagem ou desejam atuar, já cliquem aí em compartilhar e mandem direto esse material, tá? Mandem direto esse material para esses colegas aí, para que eles possam realmente ter acesso também a esse conteúdo, ok? E por fim, pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, clica em inscrever-se, né? Às vezes você assiste esse vídeo, depois o canal some no meio de trilhões de vídeos aí no YouTube, né? Você não acha mais, então garanta a sua inscrição para você não perder nada, estamos postando vídeos diários aqui no canal, tá? Compartilhando sempre assuntos aí na área de drenagem, ok? Então, beleza, vou compartilhar minha tela aqui, mostrando um pouco desse projeto para vocês. Estou aqui com o AutoCAD aberto, né? Então, eu tenho aqui basicamente um loteamento, né? E aqui nós temos um trecho aqui que houve uma erosão, né? Nesse talveg aqui, o principal, que foi criado, né? Basicamente, ok? E aí, imagine que você tem aqui uma linha, né, do eixo desse talveg, né? Então, aqui a gente tem a nascente, a gente tem o eixo dela aqui, mais ou menos, ó, tá passando por aqui, ok? E nós temos as curvas de nível, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar esse exemplo aqui desse canal, né, e traçar um perfil longitudinal desse canal, a gente vai encontrar algo muito parecido com isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Um perfil longitudinal muito parecido com isso daqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem no eixo horizontal a extensão e aqui nós temos no eixo vertical, né, nós temos as cotas, ok? Então, imagine que eu tenho aqui, né, no ponto 1 aqui, a minha cota 610, no ponto 2 a cota 600, no ponto 3 580, 560, 540, 539,5. Então, esse aqui é o meu perfil longitudinal, tá? Obviamente, ele está bem inclinado aqui, né, pessoal, o perfil, porque o eixo horizontal está em quilômetros, para caber aqui no gráfico, né? E o eixo vertical está em metros, tá? Então, por isso que ele está deformado aqui em X, né? E está bem, não vai ser uma cachoeira o talveg, tá? Mas ele está comprimido aqui em X, para que coubesse aqui, não ficasse aquela linha de 2 quilômetros, né? Não ia aparecer na tela, então é bastante comum a gente trabalhar com essas escalas alternativas aqui, ok?
Bom, o que é importante destacar, então, são esses pontos que nós temos aqui, cota e extensão, cota e extensão, cota e extensão. E assim vai, ao longo de todo o nosso Talveg, certo? Então, beleza. Se eu pego esse meu Talveg e coloco ele de forma, um formato de tabela, tá? Eu teria basicamente essas informações aqui, ó, tá? Pegar essas 3 colunas aqui. Até um zoom aqui para vocês, ó. Então, eu teria essas três colunas de informação, ok? Bom, a primeira coluna seria esses pontos aqui de intersecção que a gente pegou no gráfico e colocou na tabela. Então, eu teria, por exemplo, o C, né, aqui de crista, que é o início lá do meu Talveg. Depois eu teria ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e teria o meu exutório, que é o meu ponto final lá do meu Talveg, ok? Bom, para cada ponto aqui, ó, que eu tenho mapeado nessa tabela, eu tenho também as minhas cotas, tá? Então, no ponto mais alto, eu tenho a cota 610, que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Tá? No ponto 1, eu tenho a cota 600, tá? Então, se eu fosse pegar aqui o meu ponto 1, ó, inserindo aqui essa seta aqui, ó, ok? Aqui eu teria o meu ponto 1, tá? Que está na cota 600, ok? Fica bem fácil de ver, porque já tem uma linha aqui na horizontal na cota 600, né? Então, tá. Então, eu tenho meu ponto 1 na cota 600. Tenho meu ponto 2 na cota 580. Então, se eu olhar aqui o meu ponto 2, seria esse daqui, ó. Meu ponto 2 na cota 580. Tá? Mais ou menos aqui. Então, 580. Tá? E com isso, eu vou tendo também as extensões aqui, ó, ao longo de cada ponto. Então, a relação x e y, certo? Então, meu ponto 1, por exemplo, eu vou ter aqui, né, andado 0,23 quilômetros. Então, aqui eu teria 0,23 quilômetros que ele andou e está na cota 600, ok? Depois ele andou aqui, chegou aqui, na verdade, né, na distância de 0,34 quilômetros. Então, ele andou mais um pouquinho, chegou no 0,34 quilômetros. Então, chegou na cota 580, tá? Depois ele andou mais um pouquinho, ó, chegou na extensão aqui de 0,6, até passou aqui, tá vendo? O 0,5 que a gente já tem mapeado. Tá? Então, passou aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, basicamente esse outro ponto aqui no 0,6, tá? Com a cota de 560, ok? E assim vai até o final aqui da minha extensão. O que eu posso até fazer para melhorar seria isso aqui, ó. Vamos ver. Vamos colocar aqui como principal. Ponto 1. Ó, fica mais fácil de ver aqui. Deixa eu colocar ponto 0,5, fica muito poluído. Fica meio... tá bom, né? Bom, aqui eu só mudei Só mudei aqui as anotações do eixo X, só para ficar mais fácil de ver aqui, ó, mais refinado, tá vendo? Então, eu tenho os meus pontos aqui. Ó, ponto 6, tá vendo? Bem aqui, ponto 6, vai na 560, e assim vai todo o nosso Talveg, né? Então, tenho aqui na primeira coluna todos os pontos, tenho na segunda coluna todas as cotas de cada ponto, e tenho na terceira coluna todas as extensões, né? O L aqui que está como acumulado, tá? Porque essa extensão, pessoal, é desde o zero, aqui, desde o início até o ponto. Do início até o outro ponto. Tá? Do início até o terceiro ponto. Não é uma extensão de um ponto para outro. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho no ponto 2 a extensão de ponto 34. Não quer dizer que o meu ponto 2 está distanciado do ponto 1, 0,34 quilômetros. Não. Ele está distanciado do ponto 0, do ponto C aqui, ó, tá? 0,34 quilômetros. Então, vai se acumulando essa distância até chegar no último ponto aqui, que está a 2 quilômetros do início. Ó. Então, se eu for pegar o último ponto, ó, ele está a 2 quilômetros do início, ok? Então, esse comprimento aqui, ó, não confundam, tá? Ele é o acumulado, tá? Ele não é o parcial, ele é o acumulado, ok?
Então, o número de pontos, cotas de cada ponto e o nosso comprimento acumulado, do ponto até o ponto zero, ok? Beleza, então até aqui, pessoal, são informações que eu consigo traçar aí no AutoCAD, no Civil 3D, né? Onde eu consigo chegar nesse perfil e ter aqui justamente os nossos pontos com cota e extensão acumulada, ok? Beleza, daqui para frente eu vou começar então a aplicar esse método da declividade equivalente. Então, na coluna D, o que eu vou fazer? Primeira linha, né, a gente vai trabalhar agora com o nosso ΔH, que é a diferença de cota de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, tá? Então, no caso, o ponto 3 para o ponto 2, ponto 4 para o ponto 3, né? Então, essas diferenças de cota aqui parciais que a gente tem. Bom, só que no primeiro ponto aqui de crista, a gente não tem nada, né? É o início, né? Então, não existe uma correlação aqui de subtração, de diferença, né? Porque é o primeiro ponto, ok? Então, aqui a gente vai colocar 0, tá? Então, de 610 comparado com o quê, né? O que tinha antes? Aqui não tem nada antes, é o início, né? Então, 610 vai ser aqui 0, ok? Beleza, agora a partir da segunda linha, a gente já vai fazer essa continha, ó, que está aqui embaixo. O que vai ser o nosso ΔH? Vai ser a cota 2, né? Menos a cota 1. Vai ser a cota 3, menos a cota 2. Vai ser a cota 4, menos a cota 3. E assim vai, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou na primeira linha, então vai ser essa cota 1, né, da primeira linha, menos a cota aqui da crista, tá? Vou até deixar assim para ficar mais fácil da primeira linha, ó. Tá? Então, vai ser a cota 1 menos a cota quer dizer, desculpa, né? Aqui vai ser o inverso. Cota da crista menos a cota 1, né? Que eu inverti aqui os fatores. Cota da crista menos a cota 1. Então, vamos lá. Essa segunda linha aqui eu vou fazer 610 menos 600. Tá? Porque é a diferença de cota que eu tenho entre a crista e o ponto 1. Ok? Então, 610 menos 600, obviamente, vai dar 10 metros de diferença. Ok? Depois eu vou ter aqui, ó, na terceira linha, vai ser a cota do ponto 1, que é 600, menos 580. Então, 600 menos 580, né? Então, aqui já seria assim, né? Cota 1 menos cota 2, eu vou ter aqui 20 metros de desnível. Então, se eu for olhar aqui no gráfico, ó, seria justamente essas diferenças aqui, ó. Então, aqui do ponto 1 para o ponto 2, eu teria aqui, basicamente, 10 metros de desnível. Certo? E agora, do ponto 2 para o ponto 3, quer dizer, do ponto 1 aqui, né, para o ponto 2, eu vou ter aqui 20 metros de desnível. Então, aqui eu teria 20 metros de desnível. E assim eu vou fazendo, né? Um ponto menos o outro. Então, eu vou achando o desnível aqui parcial entre os pontos, tá? Então, de novo aqui, ó, terceira linha, né? Então, vai ser o seguinte, ponto 2, a cota do ponto 2, menos a cota do ponto 3, certo? Então, um menos o outro também vai dar 20 metros. Depois, de novo, 20 metros. E na última coordenada aqui, ó, a gente vai ter a cota do ponto 4 menos a cota do exultório. Aqui tem uma diferença bem pequena, né? Então, de 540 menos 539,5 vai dar meio metro, tá? De desnível, tá? A gente consegue perceber até aqui no gráfico que a diferença é bem pequenininha, né? Entre os pontos, ok? Beleza, então aqui calculamos o nosso ΔH, ok? Próximo passo, pessoal, é calcular agora o nosso ΔL, tá? Nosso ΔL. O que é o ΔL? Olha só, lembra que eu falei para vocês que essas distâncias aqui, ó, que a gente já extraiu ali do CAD, são distâncias acumuladas, certo? São distâncias acumuladas. Então, vai de 0 até 2 km, que é o ponto mais distante, ok? Agora, nesse ΔL, a gente vai calcular as distâncias parciais de um ponto para o outro. De um ponto para o outro, ok? Como que a gente faz isso? Bom, seguindo a mesma regrinha aqui, né, ou muito similar ao nosso ΔH, só que agora trabalhando na coluna do comprimento acumulado.
Então, primeira linha, 0, né, que a gente não tem referência ainda, né? Está começando aqui o nosso Talveg. Agora, a segunda linha já tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser o L acumulado 2 menos L acumulado 1, tá? No tempo 1. Pegando essa primeira linha aqui, né? Seria L acumulado 1 menos L acumulado C, tá? Que seria o primeiro ponto ali. Então, eu vou pegar ponto 23 menos 0. Obviamente, vai dar ponto 23, certo? Na outra linha aqui, pessoal, vai ser o nosso L acumulado do ponto 2 menos o L acumulado do ponto 1. Então, volta aquela equaçãozinha lá. L acumulado do ponto 2 menos L acumulado do ponto 1. Então, ponto 34 menos ponto 23. A gente vai chegar em ponto 11 quilômetros. Ok? Depois, a terceira linha, mesma coisa, né? Ponto 6 menos ponto 34. Chega em ponto 26. Quarta linha, e exutório também segue a mesma regra. Tá? Então, não tem muito segredo aqui, tá? O único segredo aqui, pessoal, é que no nosso ΔH, a gente tem que subtrair o valor maior do menor. Né? Então, aqui é o valor 1 menos o valor 2. No ΔL, também, né? Vai ser o maior menos o menor. Só que aí o valor maior vai estar no tempo 2, ó, tá vendo? É ponto 23 menos 0, e não 0 menos ponto 23, tá? Então, só esse cuidado aqui para trabalhar nessas duas colunas aqui. Ok? Bom, beleza. Então, com isso, eu consigo calcular o quê? Né? A minha declividade parcial de cada trecho, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho um trecho aqui de 0,23 quilômetros com desnível de 10 metros, bom, se eu faço aqui 10 dividido pela minha extensão, né, eu vou ter a minha declividade. Ah, mas aqui não está metro e quilômetro? Tá, por isso que a declividade está metro por quilômetro, né? Então, aqui vai dar 10 menos 0,23, vai dar 43,47 metros por quilômetro. Posso até arredondar esse monte de número aqui, ó. Beleza? 43,48 metros por quilômetro. Mesma coisa na linha 2 aqui, ó. Vou pegar o meu desnível, que é 20, dividido pela extensão aqui parcial, que é 0,11 km. Vai me dar 181,82 metros por quilômetro. Aqui vai me dar 20 dividido por 0,26, 76,92 metros por quilômetro. Que é basicamente essa equaçãozinha que nós temos aqui, ok? ΔH dividido por ΔL. Né? O nosso ΔH aqui vai estar em metro, o nosso ΔL aqui vai estar em quilômetro, isso que a unidade final acaba saindo em metros por quilômetro. Ok? Beleza, pessoal? Então, o que seriam essas declividades? Seria, por exemplo, 43,48 aqui, né? Vai ser a nossa primeira declividade que a gente tem aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto C. Então, aqui eu tenho essa declividade. Depois eu tenho 181,82, né? Então, vai ser justamente essa declividade aqui, ó, mais forte, tá vendo? Depois eu tenho 76, aí já tem essa declividade, um pouquinho mais suave. Depois eu tenho 16, ó, que é uma declividade bem mais suave, ó, por isso que ela é bem mais extensa aqui, tá? E depois 2,5, né, que é quase zero aqui a declividade, ok? Bom, então nós temos aqui as nossas declividades parciais calculadas, que é muito importante para a gente aplicar a equação da declividade equivalente, ok? Então, pessoal, até aqui, né, essa parte branca são dados de entrada, essa parte azul claro, aqui cinza claro, são dados que a gente calculou com essas equações bem simplificadas, né? Nenhum segredo aqui nas equações. Só algumas pegadinhas aqui que tem que ficar atento. Questão de unidade, né? E questão aqui do passo que a gente está calculando, né? Mas não tem nada de muito complexo, né? Beleza, feito isso, a gente vai aplicar, então, a equação da declividade equivalente. E como funciona essa equação? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Acho que já está no zoom máximo. Ou não? Tá no zoom máximo já aqui. Então, beleza. Então, é essa equação aqui, ó. Essa equação gigante, né? Não se assustem, porque ela também é muito simples, né? Ela vai repetindo aqui os termos, né? Então, não tem muito... E os termos todos a gente já sabe, né? Então, não tem muito segredo não, tá?
Mas, né, às vezes o pessoal assusta com a equação grande, né? Mostra uma equação grande, né? Aí já fala, putz, muito complexa e tal, mas não é, tá? Ela é bem simples, só que ela é grande mesmo, né? Ainda mais se você tiver um monte de subtrecho, ela vai ficando cada vez maior. Mas ela é bastante simples, tá? Então, olha só, aqui eu tenho declividade equivalente, vai ser igual ao quê? L, o que é o L? É o comprimento total do nosso Talveg estudado. Como que a gente determina isso? Bom, é fácil, né? Só a gente olhar aqui o L acumulado, que vai de 0 até 2 km, certo? 2 km. Então, obviamente, o nosso L total é 2 km. Se eu quiser conferir, eu seleciono todas as células aqui, ó, e vejo lá embaixo que ele soma 2 também, né? 2 km, tá? L vai ser aqui o nosso 2 km, tá? Como tá aqui. Beleza? Dividido pelo delta L1, né, que vai estar dividido pelo raiz de S1. O que é o nosso delta L1? Delta L1 é esse valorzinho aqui, ó. Tá? 0, tá? Então aqui é o nosso delta L, tá? Colocar delta Ln aqui, ó, tá? Porque aí vão ser vários números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Na verdade, aqui, né, o primeiro número aqui, como é 0, a gente não vai trabalhar com ele, né? Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu vou ter aqui o meu primeiro ΔL aqui, ó, que é 0,23. O meu segundo, 0,11. O meu terceiro, 0,26. O meu quarto, 1,2. O meu quinto, 0,2, tá? Então, perceba que eu tenho ΔL1, ΔL2, ΔL3, ΔL4, ΔL5. Tá? Então, até aqui, ó, o nosso delta L5, delta L4, delta L3, delta L2, delta L1, são esses valores que a gente vai encontrar nessa coluna aqui, ó. Ok? Então, por isso que aqui na equação a gente colocou o primeiro delta, 0,23, que é 0,23. Segundo delta, 0,11, que é 0,11. Terceiro delta L, 0,26, que é 0,26 aqui. Quarto delta, 1,2. Quinto delta, 0,2, né? Então, 1,2 e 0,2. Então, pegamos ali da nossa coluna do delta L, né? Todos esses valores de delta L1, 2, 3, 4, 5, ok? Beleza. Esses valores aqui de delta L, eles estão sendo divididos pela raiz quadrada da declividade, né, parcial de cada subtrecho. E o que é essa declividade? A gente já calculou aqui também, ó. Tá? Já calculamos aqui também. Então, se eu for pegar essa declividade aqui, ó, né, a gente substituiu por raiz quadrada de 43,5. Por quê? Porque é esse valorzinho aqui, ó, 43 arredondando para meio, né? Depois eu tenho raiz quadrada de 181,80. Também tem esse valorzinho aqui, ó, 181,80. Depois eu tenho raiz quadrada de 79,60. Também esse valor aqui, tá? E o valor aqui é 4 e 5 também, né, que é 16,7 e 2,5, também vem daqui, ó, 16,7 e 2,5. Ok? Então, o que a gente está fazendo na equação? A gente está dividindo aqui a extensão total do nosso Talveg, né, por essas relações aí de comprimentos parciais de cada subtrecho, que está sendo dividido pela raiz quadrada da declividade parcial de cada subtrecho, e está sendo somado aí na parcela de baixo da equação. Tudo isso, pessoal, vai ser elevado ao quadrado, tá? Então, essa daqui é a equação da declividade equivalente, ok? Feito isso, pessoal, feito aqui o cálculo dessa declividade equivalente, a gente chega no valor de 16,45 metros por quilômetro. Tá? Então, aqui a equação já está pronta, tá vendo? Está tudo aqui dentro. É basicamente essa equação aqui no formato do Excel, né? Então, já está tudo aqui dentro, já programado. Essa unidade aqui, metros por quilômetros, né? A gente pode transformar em metros por metro. Tá? Então, se eu pegar aqui, dividir por 1.000, eu vou ter 0,01645 metros por metro. Ok? Bom,
E também podemos calcular por porcentagem aqui, né? Então, a gente multiplica aqui por 100 e vai chegar em 1,65%, tá? Então, pessoal, assim nós chegamos nesse valor da declividade equivalente, ok? Declividade equivalente. Olha só, se a gente for comparar a declividade equivalente com a declividade média, dependendo do tal VEG, dá muita diferença, tá, pessoal? Dá muita diferença. Então, se eu pegar uma linha média daqui para cá, né, do ponto A ao ponto C lá, né, até o ponto E de exutória, teria uma declividade média, né, que daria bem diferente aqui da nossa declividade equivalente. Então, ela vai se aderindo melhor aí a essas modificações do terreno, que são, repetindo, né, naturais, né? Então, dificilmente a gente vai projetar algo com essa variação aqui, né? Até mesmo como está aqui no projeto, né? Dificilmente vai estar